podermos meditar a palavra de Deus e Glória a nossas Deus. Bíblias. Obrigado, Senhor. Marcos capítulo 10, versículo 17. Amém? Marcos capítulo 10, versículo 17. Senhor Deus, nós entregamos esse momento diante das tuas mãos para que o Senhor possa nos avisar a sua mensagem. E Senhor Deus, fale através da nossa boca, que a mensagem é tua, Senhor. E a sua mensagem não é menor do que nós que somos os mensageiros. Pelo contrário, a sua mensagem é maior do que o mensageiro. A sua mensagem, Senhor, é que deve ser ouvida e lida, Senhor, aqui na nossa congregação. Não as nossas experiências, não, Senhor Deus, nossos achismos, mas sim a sua palavra. Fale conosco, Senhor, e ajude-nos, Senhor, a sermos sua boca diante, Senhor, das pessoas. Em nome de Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 17. Diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu acredito que essa passagem não é novidade para algumas pessoas e para outras talvez seja novidade. Mas aqui nós sabemos que está-se a tratar sobre o mancebo rico. A palavra mancebo significa jovem rico, que foi até Jesus e chegando até Jesus, ele procurou elogiar a Jesus, começando com a expressão: Bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Só que Jesus é aquele que conhece os corações das pessoas. Porque essa cena aqui é mesmo como aquela que quando Nicodemos foi ter com Jesus à noite, no livro de João, capítulo 3, ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de quem? De Deus. E ninguém pode fazer esses sinais, essas maravilhas, se Deus não for com ele. Assim como o jovem rico, assim como Nicodemos, eles esperavam de Jesus: ok, você viu bem. Você olhou, conseguiu entender o que muitos não entenderam. Você está de parabéns por me elogiar dessa maneira. Pelo contrário, Jesus não procurou fazer isso. Porque ele disse que ele não veio para buscar a glória dos homens. E ele continua a dizer aqui no versículo 18. Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Talvez, eu acredito que esse jovem, se nós estivéssemos ali no lugar do jovem rico, íamos nos sentir desafiados. Tipo, como? Eu elogio esse homem aqui que é plenamente perfeito, que nunca cometeu nenhum pecado, que nunca da boca dele saiu nenhuma palavra estúpida, nenhuma palavra torpe, que nunca fez mal a ninguém, pelo contrário, ele realiza milagres, prega a palavra de Deus e a vida dele é um exemplo a ser seguido. Eu chamo ele de bom e ele diz: Por que você me chama de bom? Por outra, o jovem rico, ele se calhar era muito zeloso por obedecer às obras da lei. Então ele ouviu dizer que existe um Jesus. Então ele talvez pensou consigo mesmo: acho que nós somos amigos. Ele é muito zeloso pela lei, eu também sou desde a minha mocidade. Eu vou lá e eu vou chamar ele de bom, porque ali estará entre bons a se saudarem, entre bons a se cumprimentarem, entre bons a conversarem sobre a perfeição, como é que eu vou falar? Sobre o zelo que eles têm da lei. Mas o que Jesus lhe responde não é aquilo que ele esperava. Por quê? No livro de João, capítulo 7, versículo 18, Jesus disse assim: Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. E eu não procuro a minha própria glória, disse Jesus no livro de João, capítulo 8, versículo 50. Agora ele continua a dizer assim: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Se Jesus procurasse a sua própria glória ao glorificar a si mesmo, então a glória dele não poderia servir para nada. Por isso ele disse assim, que existe um bom, que é Deus.
Não porque Jesus não era bom, mas porque ele não vivia procurando glória para si. Assim como nós, entre homens, procuramos nos glorificar uns aos outros, por causa de sermos maus, queremos sempre ser glorificados. Jesus continuou: sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso que o mestre falou, tudo isso que o Senhor falou, tudo isso que o Senhor disse, eu tenho observado desde a minha juventude. Acho que com muito orgulho, né? Tipo, eu sou massa dele. Isso que o Senhor disse, para mim não é nada. Desde a minha juventude, desde a minha pequenice, eu observo. Eu tenho guardado esses mandamentos. E às vezes muitos de nós somos assim, né? Tipo assim, aliás, nós somos piores do que esse jovem rico. Porque se calhar ele teve condições, ou estava numa posição que para ele era muito fácil colocar tudo isso em prática. Porque ele era rico. O que ia fazer com que ele tivesse essa vontade de matar? Se ele era rico, o que ia fazer com que ele quisesse matar alguém? Ele não precisava matar porque ele já era rico. Então não matar para ele seria algo muito fácil. Se ele sendo rico, por que ia querer adulterar? Se ele sendo rico, por que ia querer não furtar? Por que ia querer furtar coisas de dono? Se ele sendo rico, por que ia dar um falso testemunho para ganhar o quê? Se ele já tinha tudo que se calhar quando ele precisava. Se ele sendo rico, por que ele ia deixar de honrar o pai e a mãe? Se calhar foi através dos pais que ele teve essa riqueza. Ele tinha que ter respeito. Então, quando nós temos possibilidades e condições de não quebrar a lei, a gente faz. Não porque faz, porque tem prazer nisso, mas porque a nossa condição nos permite fazer isso. Por isso que há a pessoa que diz assim: eu nunca matei, eu nunca fumei, eu nunca roubei, eu nunca bebi. Então ele se considera ser justo diante de Deus. Não porque ele em si é bom, mas porque não teve a oportunidade de um dia ser capaz de fazer isso. Porque não se sentiu desafiado de um dia ser capaz de fazer isso. Assim como o jovem rico, muitos de nós somos. Então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Com muito orgulho ele disse isso. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e siga-me. Eu acho que Jesus aqui procurou de desafiar. Ou melhor, ele se sentiu desafiado aqui com as palavras do próprio Jesus. Por quê? Ele se sentiu desafiado com as palavras do próprio Jesus. Por quê? Porque assim, quando você tem, digamos, riquezas, ou melhor, quando você tem alguma coisa, porque riquezas não significam apenas bens. É tudo aquilo que você se calhar tem por estimação, tem por riqueza, que te faz você estar prendido naquilo que não te permite você seguir uma outra coisa. Talvez para o jovem rico, as riquezas que ele tinha, ou melhor, para o jovem rico, a riqueza que ele possuía eram os bens dele. Mas para eu e você, existem certas coisas que a gente tem como riqueza. Para o jovem rico, as riquezas que eram os bens deles lhe prendiam de ele se desprender, no sentido de parar de valorizar e seguir a Jesus. Eu e você, se calhar podemos não ter muitos bens,
Mas existem coisas que nos prendem. E essas coisas que nos prendem para nós são riquezas, que nos impossibilitam de nós largarmos e seguirmos a pessoa de Jesus, de alma e espírito, de corpo e alma. Você pode pensar assim, como Jesus disse que dificilmente um rico vai herdar o reino dos céus, então acho que isso se aplica aos ricos. Eu e você, existem coisas que nos prendem, que nos custa largar e seguirmos a Jesus para termos esse direito de herdarmos o reino dos céus. É por isso que Jesus já devia vir até ti e dizer assim, se você quer ser perfeito, desprenda-se das coisas que te prendem e siga-me. Desprenda-se das coisas que te sufocam ou que governam a sua vida e siga-me. Jesus disse no livro de Jesus disse no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre as... Marcos, capítulo 8, versículo 34, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque aquele que quiser salvar a sua vida neste mundo, vai perder. E aquele que perder a sua vida neste mundo vai salvar no outro mundo. Por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O jovem rico preferiu ganhar o mundo inteiro e perder a alma dele. E eu e você também não estamos isentos de preferirmos ganhar o mundo inteiro e perdermos a nossa alma por causa das coisas que nos prendem. Porque você hoje pode não ter nenhum bem, mas a sede que você tem, o anseio que você tem, a cobiça que você tem pelas certas coisas vão te prender de você se desprender delas e seguir a pessoa de Jesus. Aquilo que você considera como tesouro para si, aquilo que você considera como riqueza para si, é o que vai te levar você a viver toda a sua vida, toda uma sua vida em função de conquistar exatamente essa coisa. Quando Jesus vem e diz assim, vá, venda, deixa, esqueça essas coisas e siga-me, você se sente desafiado. Só que nós temos duas opções. Ou vamos optar como o jovem rico optou em fazer o quê? Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O jovem rico preferiu ganhar o mundo inteiro e perder a vida dele. Eu não sei eu e você o que vamos preferir quando o próprio Jesus veio nos desafiar, no sentido de nós nos desprendermos até de coisas que nós estimamos tanto. Quando ele falar, você tem que deixar aquilo que você ama. Porque isso é perder sua vida nesse mundo. E ganhar ou lutar para ganhar no outro. Porque isso é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Isso vai te exigir renúncia. Você tem que se decidir, ou quer seguir Jesus, ou quer seguir as coisas do mundo. Ou melhor, aquilo que você tem como riqueza. Porque todo homem, né, a vida dele, ele vive em função de conquistar alguma coisa. Ele vive lutando para ter alguma coisa. Ele vive lutando para chegar a algum sítio ou para fazer algo. E hoje, o que acontece? As coisas que Jesus mandou para o jovem rico ir vender e dar aos pobres para lhe seguir, são das muitas coisas que muitas das pessoas que não têm procuram seguir a Jesus para ter. Jesus manda para o jovem rico ir vender. Mas se calhar, nós às vezes nos aproximamos de Jesus para ter as coisas que Jesus mandou ao jovem rico se desprender. E há muitas igrejas que dizem assim, venham que vamos te dar aquilo que Jesus mandou para o jovem rico ir vender. É por isso que nós devemos olhar, atentar pelas palavras de Jesus. Porque o que importa aqui é a mensagem de Jesus, não nossas ideias. Porque nós vamos encontrar pessoas com várias ideias. Pessoas que distorcem o significado da vida eterna para nos prenderem no materialismo.
Tipo assim, a vida é agora, procure conquistar agora. Você só vai mostrar que você é filho de Deus quando você tiver mais bens, mais posses. Você só vai provar que para o mundo que Deus é contigo quando você prosperar. Porque se você é pobre, significa dizer que você está amaldiçoado. Se você é pobre, quer dizer que Deus não é contigo. Você precisa ter, porque Deus nos fez cabeça e não cauda. Esse discurso que muitas das igrejas pregam por aí. Mas uma realidade ou um discurso distorcido da mensagem do próprio Cristo. Por isso que o jovem rico, ouvindo as palavras de Jesus, ele entristeceu-se e saiu. E o que Jesus disse? Versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Os que têm riquezas, aqueles que se prendem nas riquezas. Tipo assim, eu e você podemos até não ter. E você pensar, eu estou descansado porque eu não tenho riqueza. Então é muito fácil para mim entrar aonde? No reino de Deus. Mas você não tem. Muito bem. Você vive sua vida em função de ter o quê? Se ele viver sua vida em função de ter riquezas, não difere muito do jovem rico. Porque você vai se prender nessa ideia que você tem. Você vai procurar correr atrás disso que você sustenta ou alimenta na sua mente. E quero lutar, quero estudar, quero trabalhar muito para ter riquezas. Atenção, não estou a falar aqui que não podemos estudar, não podemos lutar para ter uma casa, termos nossa alimentação, termos aquilo que é básico. Mas aqui estás a falar de alguém que está preso ou se prende no materialismo, nas coisas apenas desta vida. Porque uma coisa é nós lutarmos para suprirmos as nossas necessidades. Outra coisa é querer ser rico. E a pessoa, quando é rica, ela nem percebe que é rica. O pobre é que percebe que aquele é rico. Porque o pobre é o medidor. O pobre é que consegue ver se fulano de tal é rico ou não. O próprio rico nunca vai observar isso. Mas todos os ricos se prendem na sua riqueza. Por isso Jesus diz assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Aqueles que confiam nas riquezas, como estávamos a falar aqui, que a questão não é você ter, mas o simples fato de você depositar a sua confiança na riqueza vai te tornar muito dificultoso de você poder herdar o reino dos céus. Porque o reino dos céus é um governo de Deus, é um governo onde Deus governa. E Deus governa onde? No coração, não em nenhum lugar. Por isso Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vocês. Se Deus governa na minha vida, se Deus governar na sua vida, a sua grande preocupação não vai ser correr atrás de riquezas passageiras, riquezas que se corrompem, riquezas que apodrecem, mas vai ser correr atrás de riquezas eternas. E como é que você corre atrás de riquezas eternas? Quando vive buscando e promovendo tudo aquilo que é espiritual, que vem de Deus. Quando andamos no Espírito. O apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas, capítulo 5, sobre as obras da carne, a partir do versículo 19, sobre as obras do Espírito. Continuando. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhe: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Se é tão difícil um rico entrar no reino de Deus,
quem pode ser salvo? Ou melhor, como é que as pessoas podem se salvar? Jesus, ele continua a dizer. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível para Deus. Agora, como é que o possível de Deus age na vida dos homens? Essa, se calhar, deve ser a nossa grande questão. O possível de Deus nas nossas vidas, como é que ele é manifestado? Romanos capítulo 8, versículo 3. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma na carne, isso Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com o efeito condenou Deus na carne o pecado. Tipo assim, aquilo que foi impossível pela lei, aquilo que foi impossível pelos homens fazerem ao cumprirem as obras da lei, Deus o fez. Deus tornou possível. Como? Enviando o seu próprio Filho em semelhança do pecado, da carne pecaminosa, para que através do Filho condenasse Deus o pecado, condenasse Deus essa impossibilidade de o homem se salvar por si mesmo. Por isso, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. É por isso Jesus, quando disse para o jovem rico: siga-me, ele deu uma possibilidade, uma possível possibilidade de o jovem rico se salvar. Só que ele recusou essa possibilidade. Ele se negou, ele rejeitou, preferiu amar as riquezas e as coisas deste mundo. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: Deus não enviou Jesus para julgar o mundo, ou para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. Não existe salvação em nenhum outro senão em Cristo Jesus. Não existe salvação. Há homens que confiam em riquezas. Tipo assim, minhas riquezas vão me levar para o céu. É mentira. Há homens que confiam nas suas próprias obras. Tipo, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que ajudar os pobres, porque fazendo isso é de ir ao céu. Mentira. Há homens que confiam em sua própria força, ou em sua própria justiça. Tipo, eu sou muito bom, como o jovem rico diz. Isso não vai te levar ao céu. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só que media, há um só que pode mediar a nossa salvação. Uma ponte que liga uma zona de outra zona. Uma ponte que serve para fazer o quê? Dar acesso, dar passagem às pessoas para se achegarem a um outro destino. Jesus é um mediador, um caminho, uma ponte que liga as pessoas e Deus. Não nossas obras, não Maria, não Maomé, não nenhuma outra religião. Só Jesus Cristo. Ele diz no livro de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo.
João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E João capítulo 7, versículo 38. Jesus disse assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios da água viva. Você procura um caminho para se chegar até Deus. Esse caminho é Jesus. Você procura uma porta para se chegar até Deus. Essa porta é Jesus. Você procura de uma luz. Jesus é essa própria luz. Você procura de um pão para saciar-se espiritualmente. Jesus é esse pão. Você procura de uma água para se saciar espiritualmente. Jesus é essa água. Você procura de um pastor para ser pastoreado. Jesus é esse bom pastor. Por isso que nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Sem Jesus Cristo não há salvação. Por mais que os homens não creiam nisso, não vão mudar a verdade, não vão mudar o propósito de Deus, não vão mudar, não vão alterar isso. Por quê? Porque Ele mesmo é a própria salvação. Porque Ele mesmo é o caminho. Porque Jesus é tudo que o ser humano precisa para se sentir bem com Deus. Se nós queremos que os nossos pecados sejam perdoados, devemos confessar a quem? A Jesus, para o perdão dos nossos pecados. Se nós queremos ter uma paz verdadeira no nosso coração, devemos só em Jesus buscar essa paz. Muitas das pessoas vivem sofrendo, vivem passando mal, mesmo tendo religião delas. Não é religião que vai nos ligar a Deus. Essa vida religiosa, essa vida aparentemente religiosa, só nos torna cada vez mais longe de Deus e faz com que nós confiemos na força do nosso braço. Tipo, eu vou à igreja aos domingos, eu vou à mesquita nas sextas-feiras, eu sou cristão ou sou muçulmano, e o cristianismo ou o religioso, como eu posso fazer? É assim, a religiosidade das pessoas apenas é isso. Não é isso que Deus diz na palavra dele. Não é isso que Deus vai nos revelar na palavra dele. Se nós queremos de fato sermos perfeitos, devemos negar a nós mesmos e seguirmos a Jesus de alma e corpo. Não para buscar algum benefício, não, mas para herdarmos a vida eterna. Continuando. Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus, porém, respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o centúplo de casas, irmãos, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Amém. Não existe nenhuma riqueza maior que se compara com a vida eterna. Não existe nenhuma riqueza maior que se compara com aquilo que Deus é capaz de te dar. Se você quiser conseguir coisas com a força do seu braço, você vai ter que se enfiar ou se envolver em várias ciladas ou armadilhas de Satanás para conseguir conquistar alguma coisa. Se você querer viver na força do seu braço, ou você vai ter que se prostituir, ou você vai ter que aceitar furto, ou você vai ter que mentir, ou você vai ter que corromper, ou você vai ter que cometer alguma coisa má para conseguir ter suas riquezas com a força do seu braço. Mas Jesus diz assim, que nós devemos renunciar e fazermos o quê? Seguirmos a Ele. E nenhum daqueles que confiam em Deus, Deus vai nos decepcionar. Ou melhor, Deus não decepciona ninguém que deposita a esperança dele ou a confiança dele nele.
que Deus às vezes não trabalha como nós pensamos, como nós imaginamos. Tem uma frase que eu sempre ouvia quando que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E isso é verdade. Que a hora de Deus não é a nossa hora. Que a maneira de como Deus age não é como nós pensamos que Ele vai agir. Ele age da maneira dele. É por isso que quando Deus quis reconciliar a humanidade consigo, Ele agiu de uma forma que muitos até não acreditaram. Teve que fazer que Jesus nascesse de uma virgem. Ele teve que dar o seu próprio filho. Não era isso que muitos esperavam que Deus ia fazer. Então é do nada que Deus traz à existência coisas. Assim como do nada Deus trouxe à existência a Jesus. Porque Maria não teve que se envolver com nenhum homem para Jesus nascer. Assim como do nada Deus trouxe à existência ao mundo. Porque no princípio os céus e a terra não existiam. Isso tudo era um profundo abismo. Do nada Deus trouxe à existência o que não existia. Do nada Deus nos ressuscita, nos vivifica. A gente não esperava que durante nossa caminhada poderíamos fazer o que nos converter. Poderíamos amar aquilo que a gente mais odiava. Poderíamos abraçar ou nos agarrar naquilo que a gente mais criticava ou gostava. Ou, tipo assim, detestava. Mas do nada, Deus disse, haja luz, e em nós houve luz. Assim como Ele disse, haja luz na criação, houve luz na criação. Da mesma maneira, houve luz na barriga de Maria. Do nada. Devemos seguir a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém. Eu agradeço por essa oportunidade. Agora já são 10 horas e ponto. E vou entregar o espaço, né, para as pessoas que me receberam.